pediram e eu voltei para falar com vocês tudo sobre a minha conversão ao catolicismo. Oi gente, eu sou a Bea e nesse vídeo eu trago este assunto tão pedido por vocês. Fiquei muito feliz com todos os comentários do último vídeo, muito obrigada. E como o pedido dos meus inscritos é uma ordem, eu venho hoje contar para vocês sobre a minha conversão. Bom gente, começando do começo, no princípio Deus fez os céus e a terra. Não, tá bom, não vamos tão longe assim. Eu sempre fui evangélica, eu era da congregação cristã no Brasil, a famosa Igreja do Véu, ou a igreja que as mulheres sempre usam saias. Os meus pais já eram dessa igreja, então eu nasci e cresci nessa igreja. Quando eu era adolescente, comecei a ficar mais rebelde, não querer frequentar essa igreja, achar que era tudo muito machista, né? Como sempre, essas falas de adolescente revoltes. Eu não queria seguir regras, não queria ter que usar saia, ter que usar véu, aquela questão de que os homens ficam de um lado da igreja, as mulheres do outro, só os homens podem tocar na orquestra. Então eu achava tudo isso muito machista, muito legalista e comecei a parar de frequentar a congregação. Mas mesmo assim eu nunca deixei de acreditar em Deus. Então eu tinha os meus momentos de fé, de oração, de louvores, mas eu comecei a ir em outras igrejas. Sempre que alguém me convidava para ir em outra igreja, eu ia, né? Então eu fui na presbiteriana, em outras igrejas, aquelas da parede preta. E para mim o que importava era se sentir bem. Então você tem que ir onde você se sente bem. Como se o nosso coração sempre fosse muito correto e tudo que o nosso coração sente fosse bom. E apesar disso, eu também não considerava ir à igreja algo essencial na minha vida. Achava que era o suficiente ouvir louvores de vez em quando, ou orar de vez em quando, ler a Bíblia quando desse vontade, quase como se fosse um biscoitinho da sorte. Hoje eu tô me sentindo um pouco triste, deixa eu abrir aqui a Bíblia aleatoriamente em uma página para ver o que Deus vai me responder. Então, era desse jeito que eu lia a Bíblia e não considerava tão importante assim a frequência na igreja e só buscava a Deus quando me dava vontade, quando me dava na telha, quando eu sentia no meu coração, aí eu ia buscar a Deus. Caso contrário, quando eu não estava sentindo falta de nada, eu também não tinha tanto interesse assim em buscar a Deus. Bom, aconteceu que em 2019 eu conheci o meu esposo, tem uma fotinho nossa aqui, muito linda. Mas nós começamos a namorar somente em 2020. Já tem aqui no meu canal um vídeo sobre a nossa história, se vocês quiserem conhecer melhor. Nós começamos a namorar em 2020 e nisso eu decidi que o que importava na minha vida era o meu namorado. Era ficar junto com ele, não interessa como, nem onde... Só que eu quero ficar junto com ele e nada mais no mundo importa. Então eu comecei a fazer de tudo, nós dois juntos começamos a fazer de tudo, né? Graças a Deus. Deus me deu um marido maravilhoso que também sempre quis ficar junto comigo. Foi algo sempre muito recíproco. Mas eu simplesmente não queria saber de Deus. Não me interessava qual fosse a vontade de Deus para minha vida. E inclusive eu orava não pedindo que se fosse feita a vontade de Deus. Então, quando eu orava o Pai Nosso, eu não queria orar essa parte de seja feita a tua vontade. Porque não me interessava saber se era a vontade de Deus ou não, e eu duvidava que fosse a vontade de Deus. Mas, tendo vivido uma vida sempre cristã, no fundo, eu sentia lá aquela perguntinha, aquela dúvida que a gente fica, né? Tipo, será que é a mesma vontade de Deus? E se não for? Não quero nem saber se não é, porque tem que ser. Tem que ser a vontade de Deus. Como se a nossa vontade fosse melhor do que a de Deus, né? Que já sabe, que é onisciente, que sabe todas as coisas e sabe o que é o melhor para nós. Então, nesse momento, eu tinha esse questionamento e essa inquietude no meu coração de achar que não fosse a vontade de Deus, mas eu não queria saber se era ou não. Eu só queria
que acontecesse. Mas acontece que eu não queria me casar neste momento, eu queria só ficar junto com meu namorado. E aí eu decidi, nós dois juntos tivemos a brilhante ideia de fazer uma união estável. Que é óbvio que não é algo que agrada aos olhos de Deus. Deus não fez o homem e a mulher para ficar testando se vai dar certo morar junto. Deus fez o homem e a mulher para se casarem. Ele criou o casamento e ele disse: vocês dois unam-se e serão uma só carne, crescei e multiplicai-vos. Então, nós decidimos, independente de qual fosse a vontade de Deus, fazer a união estável. E vocês que acompanharam o rolê aqui do meu canal sabem que deu tudo errado. Meu visto foi negado, eu tive que voltar pro Brasil, chorando, decepcionada, tive que fazer uma causa no tribunal. Foi o maior perrengue, foi o maior rolê. Quem tiver interesse, eu deixo algum vídeo linkado aqui nos cards para vocês conhecerem um pouco mais dessa história. Mas Deus estava me mostrando com todas as letras que não é desse jeito que as coisas funcionam. Só que eu não queria saber. Eu só queria que desse certo. Aí lá vai eu quebrar a cara de novo, tentar de novo fazer união estável, fazer mais uma solicitação do visto, até que deu tudo certo. Então eu falei, bom, se deu tudo certo é porque é a vontade de Deus, né? Só que não é bem assim, né? Às vezes Deus permite algo que não é exatamente conforme a vontade dele na nossa vida, exatamente pra gente quebrar a nossa cara e ele falar, tá vendo, minha filha? Me ouve da próxima vez. E foi isso que aconteceu. Quando foi eu conseguir o meu visto e começar a morar aqui na Itália, que eu passei a sentir uma angústia inexplicável, um vazio espiritual, uma tristeza constante. Eu chorava por qualquer coisa, chorava quase todos os dias por coisas que eu ouvia, por comentários, por respostas de outras pessoas. E eu passei a ser totalmente dependente emocional e principalmente me sentir sozinha, como se assim, eu não tenho nada e nem ninguém, eu não tenho amigos e só tenho a família do meu namorado, mas não tenho minha família. Então foram inúmeras angústias e nisso eu comecei a pedir ajuda para Deus, né? Só que era como se Deus não me ouvisse, não me respondesse. É óbvio que Deus é onipresente, Deus nos ouve. Mas esse foi um momento em que Deus silenciou longamente na minha vida. Exatamente como eu vejo hoje, uma consequência de não colocá-lo em primeiro lugar na minha vida, invertendo a ordem de todos os mandamentos e não amando a Deus sobre todas as coisas, ignorando a sua vontade para mim. E nisso eu comecei a sentir um imenso vazio espiritual, onde eu não conseguia orar, nem ler a Bíblia e nem cantar louvores. Eu tentava fazer essas coisas, mas era como se eu não sentisse nada e como se fosse tudo um grande deserto espiritual. E esse período durou um longo tempo, foi um pouco mais de um ano, nesse vazio espiritual, nessa falta de ter amigos que partilhassem da mesma fé, nessa falta de poder falar sobre Deus. Até que em outubro de 2023, gente, foi... eu fico arrepiada só de lembrar, porque parece que foi quando finalmente Deus me ouviu, finalmente Deus me respondeu. Foi um dia que o meu namorado teve que fazer uma viagem a trabalho e eu tive que ficar uma semana sozinha em casa. Então, essa era a primeira vez que eu ia ficar sem ele e sozinha em casa durante um período mais longo, assim, né? Porque ele trabalha e volta no mesmo dia. E aí, eu ia ficar, assim, totalmente sozinha. Mas nessa uma semana que ele ficou fora, eu falei, eu vou usar esse tempo para falar com Deus. E foi nesta semana que eu peguei o meu véu e me ajoelhei para orar. E eu fiz uma oração muito sincera de coração, pedindo, Deus, eu não sei se o Senhor me ouve ainda. E nessa oração eu pedi para que Deus olhasse para o meu jardim, que nós temos um jardim aqui em casa. Isso foi à noite e eu fui dormir. E simplesmente no dia seguinte de manhã, quando eu acordei, gente, vocês não vão acreditar, porque assim, é muito lindo o agir de Deus
na nossa vida, nas nossas pequenas coisas e no que a gente realmente precisa, que Deus sabe o que é. No dia seguinte de manhã, quando eu acordei, simplesmente o meu jardim estava todo florido. Todo florido. Tinha inúmeras flores que desabrocharam, que não tinham desabrochado nem na primavera. Isso já era início de inverno. Aqui na Itália, não, já é outono, né? Já é metade do outono. E na primavera não tinha florido tantas flores no jardim assim. E além de tudo isso, apareceu um louva-a-Deus, aquele insetinho, né? Louva-a-Deus que fica orando assim, no jardim, que ele nunca tinha aparecido antes e nunca mais voltou a aparecer. Esse foi o único dia que ele passou o dia inteiro no jardim, ali. Ele apareceu na tomada da máquina de lavar. Depois, no dia seguinte, ele sumiu, nunca mais voltou a aparecer. Quando o meu noivo voltou de viagem, ele ficou me perguntando, nossa, mas o que você fez no jardim? Porque eu fiquei cuidando aqui na primavera e não tinha tantas flores assim. E aí eu falei, mas não fui eu. Então, nisso, gente, nessa beleza, nesse cuidado de Deus, eu me senti assim muito tocada e eu falei, gente, Deus nunca me deixou. Deus está aqui, Deus está ouvindo as minhas orações e Ele cuida de cada detalhe. E a partir desse momento eu decidi que eu não iria mais me afastar de Deus, não iria mais negligenciar a sua vontade na minha vida e não iria mais não colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Então, nesse mesmo mês, eu encontrei um curso online que se chama D3P, que é Desafio dos Três Pilares. E dentro desse curso se fala sobre os três pilares que são corpo, mente e alma. E para a gente colocar em ordem todos esses pilares da nossa vida, né? O corpo, treinar, se cuidar, se arrumar, mas também tudo que é físico, a ordem do nosso lar. E a mente, né? Para a gente cuidar da nossa mente, leituras intelectuais ao longo do dia, mas também se abster de fofocas, de conteúdos inúteis na internet. E, principalmente, o pilar espiritual, né? A nossa vida com Deus. Então, ler a Bíblia, orar, ter o seu tempo com Deus. Dentro desse desafio, que durava 21 dias, nós tínhamos que, durante todos os 21 dias, seguir os 10 mandamentos. Dentre fazer várias etapas do desafio para cumprir os pilares, nós também tínhamos que nos comprometer em seguir os 10 mandamentos, que é tipo o básico que nós deveríamos fazer em toda a nossa vida. E eu me comprometi a seguir de verdade, a seguir à risca todas as etapas do desafio, que incluía acordar 5 horas da manhã, tomar um banho gelado, fazer isso que considere que aqui na Itália estava uma média de 5 graus nessa época do ano. Fazer jejum todos os dias, então tinha um mínimo de 16 horas de jejum para ser feitos todos os dias. Tinham as meditações diárias que nós fazíamos com base na Bíblia e o nosso tempo de oração, é claro. Que é um período que quando você consegue seguir, você percebe que você fica muito mais sensível espiritualmente. Porque o jejum é uma prática espiritual que vai nos aproximar de Deus, que vai nos gerar frutos espirituais. O fato de você tomar um banho gelado logo 5 horas da manhã, embora pareça algo puramente físico, na verdade também gera frutos espirituais, porque você começa a perceber o quão de preguiça que a gente tem para não levantar cedo e ficar enrolando na cama. Você começa a perceber assim o tanto de, vamos dizer, pecados ocultos que a gente pratica todos os dias na nossa vida, de ficar na preguiça, de cometer a gula, não colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? O nosso primeiríssimo mandamento, porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, é uma consequência natural seguir todos os outros mandamentos, né? Você reservar aqueles primeiros 5 minutos do seu dia para Deus, para fazer uma oração, para ter um tempo com Ele e guardar no seu coração a sua palavra, ouvir e praticar a palavra de Deus.
Então, nisso, eu estava 100% decidida a seguir todos os mandamentos. Eu me comprometi em, pelo menos nesses 21 dias, seguir direito os 10 mandamentos. Era o mínimo que nós, cristãos, devemos fazer todos os dias da nossa vida. E é claro que dentre esses 21 dias, passamos também por alguns domingos e nós temos o mandamento de guardar os domingos para Deus, ir à igreja, ir à casa de Deus no domingo. Como aqui na Itália é difícil de encontrar uma igreja evangélica, eu naquele momento queria ir em uma igreja evangélica, mas é mais difícil de achar, não tem sempre, a que tem é longe de casa. Então eu falei, quer saber? Eu não vou mais me dar desculpas para não ir na igreja e eu vou dar uma chance para ir na igreja católica. Eu não achava que eu fosse me converter, porque eu ainda tinha todos aqueles preconceitos protestantes de achar que os católicos fazem idolatria aos santos, que fazem adoração às imagens, essas coisas que nós já sabemos que todos os protestantes pensam um pouco dessa forma. Mas falei, não vou me dar nenhuma desculpa, a igreja o que tem para hoje é a igreja católica, então deixa eu ir nela mesmo. E indo na igreja católica eu tive uma experiência muito boa, muito agradável, assim, foi uma missa muito linda, eu fiquei bem emocionada mesmo, e eu falei, é isso, eu não quero mais ficar longe de Deus. E a partir disso eu tomei essa decisão de não me afastar de Deus, de colocar em prática a lei de Deus na minha vida todos os dias, inclusive aos domingos, e comecei a frequentar a igreja católica. Só que ao mesmo tempo que eu comecei a frequentar a igreja católica, eu comecei a estudar também um pouco mais a fundo, e esses estudos conciliados a meu tempo de fé, de oração, de missa, foram me abrindo muito os olhos, e assim eu comecei é como quando na conversão de Paulo, né, de Saulo, que virou Paulo, ele, quando vê Jesus, fica cego e depois, quando ele é batizado, caem as escamas dos seus olhos. E foi nesse momento que começou a cair as escamas dos meus olhos, e estudando sobre a origem da igreja, sobre a vida de Cristo, de um ponto de vista mais histórico também. Aí eu comecei a seguir diversos canais, né? O Padre Paulo Ricardo, não podemos deixar de mencionar este padre maravilhoso que inspira a conversão de inúmeras pessoas. E quando eu comecei a estudar a vida de Cristo a partir do ponto de vista mais histórico, eu falei, gente, como assim? Igual Paulo, assim, caindo as escamas dos meus olhos, eu falei, eu estou na Itália e eu não sei que eu tô nesse país, gente. Eu estou aqui do lado do Vaticano e eu não sei que eu tô aqui. Como assim? Eu tô no Vaticano e eu nunca fui lá. Quer dizer, eu já tinha ido lá, mas assim, só de turista mesmo, tirar 2 fotos. Mas não assim, gente, o apóstolo Pedro, que fundou a Igreja Católica, Cristo que fundou a Igreja Católica, né? Mas através de Pedro, por ordem de Cristo, ele foi lá, edificou. O túmulo dele tá lá, a prisão onde ficaram os apóstolos Pedro e Paulo. E a Itália é um país que é um berço do catolicismo e que nós podemos ver com os nossos olhos inúmeras evidências, nós podemos ver relíquias, tem várias igrejas que abrigam relíquias, tem até mesmo o crânio, né, da cabeça do João Batista. Tudo isso nesse país! E eu tô aqui, morando aqui, tem tantas pessoas, tantos católicos que sonham em um dia fazer uma peregrinação pela Itália. E eu que tô aqui. Você que está assistindo esse vídeo, se tiver vontade de dar um tapa na minha cara, fique à vontade. E eu não me ligava, assim, dessas coisas, sabe? E isso também faz parte de uma visão um pouco protestante, porque sendo evangélica antes, eu achava que todas essas coisas não importavam, né? Que como a gente acreditava antes, fosse tudo meramente imagens que não servem pra nada, a gente tem que adorar a Deus em espírito e em verdade e não nessas coisas feitas pelos homens. Mas eu nunca parava pra pensar que esses homens eram homens que andaram junto com Cristo, gente. Gente, São Pedro! Como assim? Então, apesar de ter sido sempre cristã,
E um detalhe, eu estudei quase a minha vida toda em escola adventista, onde a gente tinha aulas de história e aulas de religião, mas parecia que essas duas aulas, essas duas matérias nunca se conectaram. Era como se nós víssemos a vida de Cristo e toda a nossa vida de fé como algo muito espiritual, 100% espiritual, como se Cristo não tivesse deixado nada físico nessa terra que a gente possa ver e tocar. Então, estudando a partir das catequeses, né, e das aulas católicas sobre a fundação da igreja, que eu comecei a entender, gente, Cristo veio para a Terra mesmo, né, ele viveu aqui, homem, entre nós. É óbvio que os evangélicos acreditam nisso, mas parece que é quase como se após a morte e a ressurreição de Cristo, ele subiu ao céu e é isso, sabe? E não tem nada aqui que ele tenha deixado que a gente possa ver e tocar. Então, quando eu comecei realmente a ver essas relíquias e falar, gente, isso é real, como assim, né? E isso tudo ajudou muito a abrir os meus olhos. E foi aí que eu fui buscar, né, as aulas também de catequese e o meu batismo, porque eu não era nem mesmo batizada. Então eu comecei a sentir uma necessidade imensa, assim, de me batizar urgente o quanto antes. Eu fui conversar com o padre e aí ele marcou a data do meu batismo, que coincidentemente, né, claro que não, né? Sempre pela vontade de Deus. Aconteceu do meu batismo ser exatamente no dia do meu aniversário. Então, no mesmo dia do meu nascimento, né? Físico aqui, também foi o mesmo dia do meu nascimento espiritual, né? Do meu renascimento em Cristo. Beatriz, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E a partir daí eu fui buscar todos os sacramentos, né? Também fiz a crisma, a primeira comunhão, matrimônio. E foi tudo muito rápido e muito lindo também, porque eu fui pela primeira vez na Igreja Católica em novembro de 2023, batizei em maio de 2024, me casei em janeiro de 2025. E desde então eu realmente decidi colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, em tudo que eu preciso fazer, e não mais me afastar, me distanciar, e muito menos depender dos meus sentimentos para buscar a Deus. É claro que, assim, Deus me deu uma graça muito grande e imensurável de ter esse sentimento da fé. Desde a minha conversão eu não passei por mais nenhum vazio espiritual, mas é claro que eu tenho essa intenção de não me deixar depender disso. Eu passei a entender que a fé, ela não é a princípio um sentimento. A fé é uma decisão e nós precisamos nos acordar todos os dias e decidir crer em Deus, decidir viver a nossa vida com Deus todos os dias, porque não vão ser todos os dias da nossa vida que nós vamos estar sentindo tão forte assim o calor do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo no nosso coração. Muito embora, conforme nós vamos praticando a nossa fé, Deus nos concede também esse sentimento, porque Ele sabe que é bom para nós e que tem momentos que a gente precisa, assim, desse sentimento. Mas a gente não pode se basear só nele ou esperar só em ter o sentimento para realmente agir em fé. E, gente, me contem aí o que vocês acharam, se vocês gostaram de saber sobre a minha conversão. Esse vídeo foi um pouco longo, mas eu acho que eu contei tudo. Se vocês quiserem que eu traga mais assuntos como esses, um pouco falando sobre o matrimônio também, deixem aí nos comentários para eu fazer os próximos vídeos para vocês. E se você não é inscrito aqui neste canal, você está perdendo tempo. Não perca tempo, clique no inscrever, deixa o seu like nesse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante para mim. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijos e até o próximo vídeo.